Olá, pessoal. Bom dia novamente, né? Vamos para a nossa quarta aula, que é a produção textual no Enem, certo? Eu estava dando uma olhadinha nas redações que eu passei para vocês e algumas pessoas ainda têm alguma certa dificuldade em relação a como produzir uma redação padrão Enem e principalmente na questão da estrutura. Acabam fazendo textos mais expositivos e não vinham com uma argumentação, não vinham com uma conclusão. E acho muito interessante a gente começar a esmiuçar mesmo como é que se faz uma redação padrão Enem. Primeiramente, a gente tem algumas perguntas que devem ser feitas para poder compreender mesmo o que é que o tema quer nos passar. Vamos, por exemplo, puxar esse tema, que é violência urbana no Brasil. No final do slide, eu coloquei um texto argumentativo dissertativo que eu fiz de acordo com esse tema e vou esmiuçar ele um pouquinho para vocês entenderem mais ou menos como é que faz. Mas vamos lá. Violência urbana no Brasil. A gente sabe que para fazer uma redação, a gente precisa, padrão Enem, a gente precisa de um tema. A gente precisa de um tema e que esse tema tenha que ter alguma problemática. E essa problemática, ela não vai estar exposta no tema. Não vai ser exatamente violência urbana no Brasil o nosso problema. A gente sabe que, ok, a violência urbana é sim um problema. Mas o que é que causa esse problema, né? O que é que causa essa violência? Então, a partir do tema, a gente esmiuça ele e no momento que a gente termina de compreender, a gente vai conseguir colocar quais são os problemas que vão estar no desenvolvimento. Desenvolvimento 1, um problema. Desenvolvimento 2, outro problema. Então, aqui a gente tem qual o problema? E por que ele é um problema? Porque eu coloquei como X, sendo o problema que é uma consequência da violência urbana. Então, no desenvolvimento, eu vou esmiuçar, eu vou explicar o problema, eu vou argumentar porque aquele é um problema que causa uma violência urbana. Quais as causas desse problema, justamente que eu acabei de passar? Qual a solução para esse problema? Então, eu tenho que procurar formas de combater, de amenizar, de enfrentar tudo que eu expus como um problema. Então, eu vou colocar isso aqui na nossa conclusão. Por que essa solução deveria ser posta em prática? A gente, no momento que está construindo uma conclusão, a gente não precisa. Normalmente, a gente não coloca algo muito óbvio, nem algo muito mirabolante. São dois extremos. Algo muito óbvio já se tornou algo muito padrão, que, por exemplo, é a conscientização, palestras. Isso é muito padrão, acaba sendo muito clichê e é uma conclusão um pouco presente demais, que é algo inovador. Mas realmente a gente vai propor algo inovador, a gente não tem que colocar algo tão mirabolante a ponto de que não seja capaz de realizar aquela solução para o problema. Então, a gente também tem que ver aqui, ó, como a solução resolveria o problema. A gente tem que compreender todos esses pontos aqui para começar a construir uma boa redação. Então, vamos lá por partes. Temos a introdução. Uma introdução boa é entre de 5 a 7 linhas. Não passe disso, porque senão a introdução fica muito longa e você acaba perdendo linhas importantes que poderiam ser gastas no desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e na conclusão. Principalmente na conclusão, porque você precisa explicar direito o seu plano de ação para combater o problema. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a nossa introdução não fique muito longa e perca as linhas importantes que poderiam ser bem utilizadas no decorrer do texto. Como o próprio nome diz, é só uma introdução do que a gente vai falar. A gente não precisa abordar o tema em si. E na introdução, de jeito nenhum, você vai começar a resolver seu problema. Resolução de problemas sempre na conclusão. Então, a gente vem com a introdução. Ela vai estar girando todo, o texto todo vai girar em torno da introdução. Mas por que vai girar todo em torno da introdução? Porque é a partir daqui que o seu corretor vai ter uma noção se seu texto vai ser bom ou não. Por exemplo, se a minha introdução é uma introdução vaga, mas o restante do meu texto é bom, o corretor vai olhar com outros olhos para a sua introdução, para o seu texto em si, porque se a introdução é vaga, não é uma introdução muito boa, ele vai corrigir de assim, né? Não generalizando, mas ele pode corrigir de alguma forma muito mais desleixada, porque ele não gostou da sua introdução, não instigou ele a ler. E se a sua introdução for muito boa e seu texto, o decorrer dele em si, for um texto escasso, não for um texto muito bom, ele também vai olhar
de outra forma. Então, o interessante é a gente manter o mesmo padrão. Então, na introdução, a gente tem que contextualizar o nosso tema, temos que explicar o que é que o nosso tema fala, temos que apresentar ele e trazer a nossa tese. O que é que a gente pensa sobre o tema. E a gente começa fazendo uma frase de abordagem, que é, por exemplo, de acordo com tal situação que ocorre na sociedade, é interessante analisar os pontos de negligência que a população tem perante o fato. Algo dessa forma, que a gente já puxa para uma introdução no desenvolvimento. E a gente pode, normalmente na introdução, trazer frases filosóficas ou fatos históricos. Uma coisa muito importante, não se usa hoje em dia para começar a redação, na introdução, não se usa de forma alguma. Se quer usar hoje em dia, atualmente, só se usa isso logo após um fato histórico. Por exemplo, eu vou trazer a Revolução Francesa como meu fato histórico. Durante os anos da Revolução Francesa, ficou claro que com a Carta do Cidadão, do Homem do Cidadão, se conseguiu o direito fundamental à educação para todos. Aí você já vem. Hoje em dia, esse direito, apesar de ser imposto como base fundamental para o ser humano, vimos que é um pouco falha atualmente, já que tantos por cento da população brasileira não tem acesso à educação pública e você já começa dando entrada, entendeu? Não coloca hoje em dia ou atualmente se não vier antes de um fato histórico ou uma alusão histórica, certo? Passando, a gente vem para os nossos desenvolvimentos, tá certo? Nosso desenvolvimento, a gente tem que começar estabelecendo uma ponte. Essa ponte que eu estou falando é justamente o conectivo introdutório. Então, no desenvolvimento 1, a gente coloca em primeiro plano, em primeira análise, primeiramente. Já quando vamos para o desenvolvimento 2, a gente vem em segundo plano, em segunda análise. Além de, temos também, a gente vai expor com esses conectores, né? A gente tem que estar estabelecendo essa ponte, porque não é tão interessante a gente já começar expondo os fatos sem estabelecer essa ponte. É muito interessante. O normal é que a gente tenha 2 desenvolvimentos. Em cada desenvolvimento, uma problemática. Essa problemática, a que a gente vai expor, estou expondo a problemática aqui, e no momento que a gente expõe essa problemática, a gente faz alusões históricas, faz citações, traz dados que façam relação com o problema que a gente está contando, com o problema que a gente está expondo, com o tema que eu estou tratando. Não necessariamente eu tenho que colocar fatos históricos, citações, colocar dados. Não necessariamente, não precisa. Tem citações que acabam sendo boas, sim. Tem textos que acabam sendo bons, sem isso. Mas se você simplesmente, eu quero colocar alguma coisa no meu desenvolvimento, alguma coisa que dê credibilidade ao meu texto, joga qualquer coisa também, isso vai prejudicar você. Porque eu tenho que ver algo que consiga correlacionar com o tema que eu estou propondo. Não adianta eu colocar só coisas aleatórias para ter embasamento teórico, para ter uma credibilidade a mais, para mostrar que eu tenho conhecimento, e no final não tem nada. Então, cuidado. Então, um fato que a gente pode usar para nossa argumentação, como eu acabei de falar, são citações, fatos, dados, alusões históricas, exemplificações, e tudo isso você tem que focar em algo que seja conhecido ou mundialmente, ou você tem que procurar algo que foi conhecido, foi repercutido no Brasil inteiro. Não adianta colocar uma notícia do meu bairro que pode causar um quê de dúvida no corretor. Será que realmente aquilo aconteceu? Ah, eu vou contar algo que aconteceu com meu primo, com meu tio. Não, a gente evita. Procura algo que seja de uma repercussão maior. Então, eu tenho que discutir o argumento. E é a partir daqui que eu vou tratar. Se eu defendo o tema ou se eu sou contra o tema. Então, a gente tem que escolher um lado. É um pouco, às vezes, difícil fazer uma redação onde você, no primeiro desenvolvimento, expõe
o lado positivo, e no segundo desenvolvimento expõe um lado negativo. Acaba sendo um pouco mais complicado, porque você acaba podendo se confundir e não deixar claro o seu posicionamento. Porque no final a gente tem que expor o nosso posicionamento, certo? E vamos para a conclusão. Bem, a conclusão é um fator que você tem que se preocupar bastante, porque tem uma competência que é justamente só a competência da conclusão. Eu escrevi errado aqui, mas veja como família. Na conclusão, temos que responder 4 perguntas, que é quem é que vai ser o nosso agente que vai resolver os nossos problemas. Atenção, vamos resolver os problemas que a gente colocou nos desenvolvimentos, tanto no desenvolvimento 1, tanto no desenvolvimento 2. Beleza, eu posso ter colocado apenas um problema nos 2 desenvolvimentos, resolvo apenas aquele problema. Se eu coloquei 2 problemas, eu vou resolver os 2 problemas, certo? Vamos lá. Quem é o agente que vai resolver o problema? A família, o Estado, a escola, é ONGs. Quem vai ser o agente que vai resolver esse problema? O quê? O que é que eu vou fazer para conseguir resolver esse problema? Como? Como é que eu vou fazer? E para quê? Qual é a finalidade que eu estou fazendo isso? Então, a gente precisa responder essas 4 perguntas para que nossa conclusão seja realmente bem desenvolvida, bem clara. Porque não adianta a gente colocar algo superficial como resposta para essa conclusão, porque vai pecar na competência 5. Então, a nossa conclusão, ela vem como uma forma de amenizar o quadro atual. Ela não vem como forma de acabar, de extinguir o problema, porque a gente sabe que dificilmente vai conseguir isso. Então, ela vai amenizar o problema. Como eu falei, você tem que solucionar os problemas que você colocou no texto. Não adianta você solucionar o problema que é o tema. Não, é o problema que você colocou no seu texto. Então, é uma proposta inovadora de intervenção que a gente tem que buscar, como eu comecei falando no começo. Palestras escolares já se tornaram algo muito padrão, então você pode colocar, mas você pode tentar inovar e colocar alguma coisa a mais. Eu busco, então, conscientização da população. É uma forma. Mas como é que eu vou conscientizar a população que aquele é um problema? E como a sociedade pode resolver aquele problema? E no momento que você vai fazer a retomada à conclusão, você tem que fazer você tem que parafrasear. É a retomada ao tema. Então, eu já não vou chegar na conclusão falando assim. Então, a solução para o problema, não. Eu vou parafrasear, eu vou falar com outras palavras o que eu falei no texto. Vamos lá. Portanto, a partir dos fatos expostos, é evidente que, para ter uma solução para a amenização da violência urbana brasileira, que persiste ainda com os quadros que vemos, vamos buscar que a família e começa abordando. Então, a gente começa abordando a conclusão aos poucos, respondendo as perguntas aos poucos. E não é uma opinião sua que você vai colocar. Não, você tem que pensar num bem coletivo. Porque o resultado não vai ser exatamente para você. A solução não é para você, é para um bem coletivo. E no momento que você está fazendo a finalização, você exatamente vai só finalizar. Você não vai expor dados novos. É a finalização realmente. Não traga nada de novo. Só finaliza. Então, temos aqui as competências. A competência 1 para a correção do Enem é obediência à norma culta. Todas valem até 200 pontos, certo? Então, por exemplo, aqui, 200 pontos, excelência. Você não errou ou erra com poucas vezes. Então, por exemplo, se você errar uma coisa aqui, uma coisa ali, não vai ter muito, ter muita importância porque foram erros raros. Comete desvios que não comprometem seu texto. 160 pontos. Você comete poucos desvios, que podem ser evitados com mais atenção. 120. Você esteja apresentando alguns desvios gramaticais graves ou com muitos desvios leves. 80. Você demonstra domínio superficial da norma padrão, com grande quantidade de desvios ou erros gravíssimos, além da presença de marcas da oralidade. Outra coisa,
padrão Enem. É um texto dissertativo, argumentativo. O que o texto fala? Você tem que dissertar argumentando. Ok. Então, eu tenho que me afastar da oralidade. Eu tenho que ser o mais formal possível, mas também não tão formal, a ponto de eu colocar palavras que nem eu mesmo sei o que significa, o que pode comprometer seu texto. E também não colocar palavras que talvez o corretor não conheça. Você pode conhecer aquela palavra, mas você colocou. Seu texto está formal, informal, legal, mas que do nada tu joga uma palavra totalmente rebuscada no meio do teu texto. O corretor vai saber que você não, talvez não saiba a tradução e só colocou para poder enfeitar o texto. Às vezes isso acaba não sendo muito bom. E o texto também, queira que não, ele pede uma organização visual. Então, acaba que a organização visual conta muito para o teu texto. Então, tem que estar bem feitozinho, organizado, com, por exemplo, um dedo de parágrafo para cada, certo? São 4 parágrafos, um dedo para cada. Às vezes também você tem que tomar cuidado com a questão das margens, porque se passar vai ficar feio. Se você errar, passa um traço, não é nada de fazer aqueles band-aid, que é um negócio assim, tipo, os parênteses e no meio um traço. Não, evita. Faça só um traço, para não ficar aquela coisa feia. Tem que tentar também tomar cuidado com a sua letra. Se a sua letra não for uma letra muito agradável, você simplesmente tenta escrever com letra de forma, vai treinando a caligrafia para que seja uma caligrafia de fácil compreensão, porque o corretor, dependendo do corretor, pode ser que ele se esforce um pouquinho para ler seu texto, se você tiver uma caligrafia ruim. Mas se você tem uma caligrafia muito, muito ruim, talvez você nem se esforce tanto em zere sua redação. A caligrafia é muito importante. E 40, você apresenta muitos desvios de forma sistemáticas, revelando que muitos aspectos da norma culta ainda não foram incorporados ao seu conhecimento. E 0, você não demonstra nenhum domínio da norma padrão, com muitos erros ortográficos e síntese. O 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Então vamos lá. 200, excelente. Você desenvolve muito bem o tema, explorando os aspectos importantes. A redação contém uma argumentação consciente e ampla. 160. Você desenvolve bem o tema, mas poderia ter aprofundado mais o desenvolvimento da argumentação. Envolve outras áreas de conhecimento. Seu texto está... Tá, 120. Seu texto está mais focado no caráter expositivo do que no argumentativo. Você opina pouco, falta bons argumentos. 80. Você desenvolve de maneira tangencial o tema, dando enfoque a questões menos importantes ou reproduzindo ideias óbvias, o que revela má interpretação do tema proposto. 40. Você escreve de maneira tangencial, com argumentação falha ou muito superficial. Seu texto é muito expositivo, com ausência de ideias. E 0. Você desenvolve um texto que não contempla a proposta da redação, desenvolve outro tema e elabora outra estrutura textual. Gente, na aula passada eu falei sobre algumas coisas que podem gerar sua redação. Se vocês não lembram, aconselho que vocês voltem à aula, tá certo? Anotem bem, fiquem cientes, mas eu vou abordar um pouco aqui superficialmente, que é a questão de ter menos que 7 linhas. Normalmente, um texto bom, assim, né? Um texto, assim, bom pra gente, né, começar a ter uma noçãozinha melhor sobre o que a pessoa quer passar, 15 a 20, né? 15 a 20 linhas, dependendo da letra da pessoa, do tamanho, né? 15 a 20 linhas. Se você for com um texto de 10 linhas, possivelmente seu texto vai estar... Desculpa a palavra, mas vai estar um texto ruim, porque não tem como a gente fazer uma boa introdução, tratar com 2 desenvolvimentos e uma conclusão apenas com 10 linhas. Vai ficar algo vago. E texto com menos que 7 linhas, sua redação é zerada. Se você fugir ao tema, é zerada. Se você pecar contra os direitos humanos, a redação também é zerada. Se você simplesmente fizer um Ctrl-C, Ctrl-V dos textos de apoio, sua redação é zerada, então tomem cuidado, porque os textos de apoio estão lá para vocês realmente se apoiarem e conseguirem compreender o que o tema quer passar. Não é simplesmente você usar o texto de apoio como base para a sua redação. Não, gente, por favor, tomem cuidado. Vamos lá. Quesito 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações
fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Você tem que mostrar seu ponto de vista, se você é contra ou a favor do tema. Como se fosse o tema fosse aborto. Você é contra ou você é a favor? Você tem que deixar seu ponto de vista bem aparente. Vamos lá. 200. Excelente. Você seleciona, organiza e relaciona informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema de forma muito boa. Outra coisa, a gente, como deu para notar, a gente não é muito bom a gente acabar sendo óbvio demais. Cuidado quando vocês forem escrever, eu não sei mais o que escrever, vou encher linguiça. Isso vai deixar o seu texto um texto fraco e vai diminuir sua nota. Se você não sabe o que falar, simplesmente vai ao banheiro, tenta respirar e depois você tem uma noção, vê se clareia as ideias, vai fazer algumas outras perguntas, vai responder algumas outras coisas da prova, para que talvez, isso aqui eu posso colocar nesse textinho aqui da questão 120, por exemplo, eu posso tratar isso aqui como algo que eu posso colocar na minha redação. Então, você vai deixando para frente, sabe? Uma coisa muito boa é que você tem mais ou menos ter 1h10 no máximo para fazer sua redação. Então, faz a redação e transcrever no máximo em 1h10. Então, você pode começar a fazer suas redações, as redações que eu estou propondo para vocês no grupo. Vocês fazem as redações e faz no máximo em até 1h10. Só que aí você faz a redação, dá um tempinho. Normalmente que você dá esse tempinho, você vai ao banheiro, faz outras coisas para poder as ideias elas serem abaixadas e você não pensar, eu tô com a redação fresquinha na minha cabeça, então dá um tempinho, porque esse tempo que você vai dar vai ser o tempinho para você esquecer algumas palavras e notar os erros que possivelmente você deixou. Pode ser os erros gramaticais ou alguma concordância que esteja errada. Se atente também na questão da concordância verbal, concordância nominal e coesão, que é fundamental. Coesão e coerência para o seu texto. Continuando. No quesito 3, 160. Você seleciona, organiza e relaciona informações de maneira adequada, ainda que pudesse ter aprofundado as ideias. 120. Você relaciona opiniões e argumentos de forma pouco consciente em defesa de um seu ponto de vista. Alguns argumentos podem ter ou não falta de conexão. 80. O texto apresenta argumentos pouco articulados ou contraditórios. Ou você também pode ter usado ideias dos textos motivadores, que foi o que eu acabei de falar. Tomem cuidado. 40. Você não defende pontos de vista ou faz de maneira muito superficial. E 0. Você apresenta informações, fatos, opiniões e argumentos incoerentes ou não apresenta um ponto de vista. Então, temos o quesito 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários à construção da argumentação. 200. Excelente. Você articula as partes do texto sem inadequação na utilização dos recursos coesivos. 160. Muito bom. Você articula as partes do texto com pouca inadequação na coesão. 120. Você articula as partes do texto com algumas inadequações. A ligação entre ideias e parágrafos foi prejudicada. 80. Você articula as partes do texto, porém, com inadequações da utilização de recursos coesivos. A redação pode ter problemas como frases fragmentadas, algumas com mau uso de gerúndio, sequências justapostas de ideias sem encaixes sintáticos, emprego equivocado do conector, repetição desnecessária das palavras ou substituições inadequadas, sem se valer por recursos de substituição oferecidos pela língua. Então, tem que tomar cuidado também para o texto não ficar muito repetitivo. Se ficar, por exemplo, você repetindo a mesma palavra várias e várias vezes, vai querer que não pecar na sua redação. Você tem que ver algo que não cause o texto um quê de repetição. Pode, por exemplo, palavra jovem, juvenil, adolescentes, pode mudar por pessoas, indivíduos. Então, tem que buscar uma variedade linguística. Fora que, cuidado com a questão da pontuação. Você tem que tomar cuidado com a questão de ponto, vírgula, para que o texto não fique muito corrido, porque o corretor vai ler da forma que você escreveu. Se você escreveu sem ponto, sem vírgula, vai causar o texto um tom cansativo e a pessoa não vai querer estar lendo o seu texto, porque está muito cansativo, está muito repetitivo. Então, tomem cuidado com a questão da pontuação. E é bom a gente ter vários pontos finais do nosso texto, porque vai ter várias orações. Não vai estar muito repetitivo, mas cuidado.
questão de pontuação. Vamos lá, continuando. 40. Você articula as partes do texto, porém com muitas inadequações na utilização dos recursos coesivos. E 0. Você não articula as partes do texto, ou articula de forma precária ou inadequada. E temos, por fim, a competência 5, que é elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Sempre isso aqui, ó, a gente tem que respeitar os direitos humanos, certo? Vamos lá. 200. Excelente. Você elabora a proposta de intervenção clara e inovadora relacionada à tese e bem articulada com a discussão desenvolvida no texto. 160. Você elabora a proposta de intervenção relacionada à tese, ainda que pudesse ter feito de forma mais clara e esmiuçada. Lembra que eu falei? A gente tem que esmiuçar bastante nas propostas de intervenção. 120. Sua proposta é clara, mas pouco articulada com o desenvolvimento do texto. 80. Você elabora a proposta de intervenção de forma vaga, relacionada à tese, ou seja, escreve de forma muito superficial. 40. Você elabora a proposta de intervenção inviável ou muito improvável. Então, a gente tem que ver algo que possa ser realizado. E 0. Você não elabora a proposta de intervenção. Uma coisa que eu queria trazer, que eu acabei esquecendo, mas lembrei agora, que é a questão da conclusão. Normalmente a gente vem assim, né? É evidente, portanto, que a gente faz essa retomada ao tema e depois disso a gente vem. Dessa maneira, cabe a quem? Quem é que vai solucionar esse problema? Por meio, aí a gente, por meio de, a gente já traz o que e como. Aí, além disso, se for normalmente é dois problemas, né? Além disso, a gente pode relacionar tal pessoa, ou a gente pode resolver tal problema de tal forma, tá? Aí, no final, a gente faz dessa forma, a gente está tratando dessa forma para quê? Com qual finalidade? Certo? Então, a gente tem uma introdução. A introdução a gente vai apresentar o tema, abordando a tese e o que a gente pretende defender, tá certo? A gente tem o problema, que o problema é um fato, é algo que realmente acontece. Então, o problema é algo verídico, certo? Temos a nossa opinião, que é a nossa tese. Se a nossa opinião é uma verdade pessoal baseada nos nossos juízos de valores. A gente tem que tomar cuidado com a nossa opinião. A gente não pode se inserir na redação. A gente não vai estar colocando eu, ou evita colocar o nós também. Se você quer colocar algo, você coloca assim. A sociedade acredita, não a sociedade acha. Não coloca achar jamais, porque achar é algo sem fundamento, é achismo. A gente acha, a gente não acredita, a gente não tem certeza. A gente não tem certeza. É algo vago. Então, não coloca achismo. Se quer colocar alguma coisa, sociedade acredita, sociedade pensa. Argumentos. Argumentos são as nossas provas da nossa opinião, que a nossa opinião é válida, a gente tem que ter, no caso, essa credibilidade na nossa opinião. Então, temos a citação. A citação, ela vai estar, se só tem uma, a gente já está colocando ela no desenvolvimento, tá certo? E se for citação direta, coloca aspas, que é como o autor, o filósofo, o professor, a pessoa que você vai estar citando, falou exatamente a frase. Se não lembra, citação indireta, então você vai estar parafraseando. Então, você vai colocar de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você interpretou da frase que o autor falou. E após a gente fazer isso, a gente vai analisar. Por exemplo, a gente vem com a frase de Heráclito. O ser humano não pode entrar no mesmo rio duas vezes, porque tanto as águas como o próprio ser humano vão ser pessoas, vão ser diferentes, não vão ser os mesmos. Então, a partir daí a gente vem com a análise. De acordo com o pensamento de Heráclito, do filósofo grego Heráclito, não podemos entrar no mesmo rio duas vezes, porque tanto o rio como nós seremos diferentes, não seremos os mesmos. A partir disso, compreendemos que a mudança é inevitável no ser humano. A gente vem com a interpretação da citação. Temos a exemplificação. Essa exemplificação a gente tem que colocar no desenvolvimento, pois é lá que a gente vai ter mais linhas, e a gente pode explicar melhor o que acontece, o que ocorre. Então, são exemplos que vêm da sociedade, que a gente pode exemplificar melhor. E como eu falei, se for colocar exemplos,
que seja o que repercutiu o mundo ou o Brasil. Na conclusão, a gente vai trazer uma solução. E a alusão histórica é justamente fazer uma afirmação e depois a gente vai trazer essa alusão histórica com o nosso problema atualmente. Se você quer colocar perguntas no tema, se você quer colocar perguntas no seu texto, você tem que automaticamente respondê-las. Se o tema for uma pergunta, você tem que responder. É obrigatório. Então, aqui eu trouxe uma redação que eu fiz. O tema é Violência Urbana no Brasil. Aqui está a introdução. Promulgada em 1948 pela ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos os indivíduos segurança e bem-estar social. Foi um fato que eu trouxe. Contudo, a violência urbana brasileira impede que parte da população desfrute deste direito universal. Que direito é esse? É o direito ao bem-estar social e à segurança. Nesse sentido, convém analisar as principais consequências de tal postura da sociedade. Que postura da sociedade é essa? É a postura que causa essa violência urbana. Então, aqui eu estou dando já um ponto de partida para conseguir adentrar no meu desenvolvimento. Temos, então, o desenvolvimento 1. Em primeiro plano, tá vendo que eu coloquei aqui o conector introdutório? Em primeiro plano, é importante destacar que a educação é um fator primordial no desenvolvimento de um país. E o Brasil ocupa mundialmente a 57ª posição referente à educação, de acordo com a prova do PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Se eu coloco alguma sigla assim, é interessante que a gente coloque entre parênteses o que essa sigla significa. Tomando como base o dado exposto, é imprescindível que o sistema de ensino público ainda tem muito a melhorar. É difícil tornar a escola um ambiente interessante para os alunos quando nela possui profissionais desmotivados, desvalorizados e despreparados para as aulas que lecionam. Basta acompanhar a queda de investimentos nessa área para compreender a negligência do Estado com os jovens. Portanto, a falta de ocupação e educação de qualidade são pontos de partida para a criminalidade. Vamos para o desenvolvimento 2. Em segundo plano, outro conector introdutório, a desigualdade social é outro fator que piora os índices da criminalidade. De acordo com o filósofo suíço Rousseau, o homem é bom por natureza, é a sociedade que o corrompe. Entende-se que o indivíduo que tem no seu meio social contato com a ilegalidade tende-se a influenciar e seguir os ramos parecidos, sendo maior os índices para aqueles que vivem em situações de baixa renda, o que colabora para o crescimento da violência. Então, eu expus dois problemas. Esse aqui é o meio social que o indivíduo tem, e o outro foi justamente a escola aqui, como a falta de ocupação do jovem e a escola não ter uma boa qualidade, né, não ofertar para os jovens uma boa qualidade de ensino, causa o crescimento na violência urbana. Vamos para uma conclusão. Desta forma, para que se possa amenizar a criminalidade urbana brasileira, aqui ó, amenizar, não extinguir, não acabar. A escola pode oferecer atividades extracurriculares como gincanas, dança, teatro, música, futebol e algumas outras para os jovens, para os alunos com bons rendimentos, o que ocasionaria o interesse juvenil para participar destes exercícios a partir de uma melhora no seu desenvolvimento estudantil. Para que assim, a finalidade, possa prender a atenção dos adolescentes ociosos, transformando a escola em uma instituição mais atraente. Logo, se busca um redirecionamento dos indivíduos que estão marginalizados e envoltos na criminalidade. Bem, eu trouxe aqui essa redação como base, então foi isso que eu quis trazer para vocês, certo? Então, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Qualquer dúvida, falem comigo também. Eu vou ficar propondo mais alguns temas de redação e corrigirei mais outras vezes com as devidas anotações, como eu já ando fazendo. Então, muito obrigada pela atenção. Tenha um bom dia.